Irmãos, falem assim comigo. Vontade de Deus, sobrenatural para a minha vida. Agora mais forte. Vontade de Deus, sobrenatural para a minha vida. Amém. Pode se assentar, irmãos. Foi muito interessante porque quando eu recebi o convite, falei, Senhor, mas para que lado eu vou? Senhor, sobre o que eu vou falar? Sobrenatural, a gente entende muito quando a gente fala sobre milagres, sobre coisas que a gente não vive naturalmente no nosso dia a dia. Mas o que o Pai falou no meu coração é que se Ele é um ser divino e eu sou um ser natural, automaticamente tudo aquilo que Ele pensa a meu respeito é sobrenatural. Então, quando eu chamo o Senhor para Ele ser o centro da minha vida, quando eu aceito a vontade de Deus sobre a minha vida, eu estou vivendo o sobrenatural dEle. Não naturalmente eu preciso estar vendo curas, manifestações de poder, não. É o meu íntimo com o Pai, é o sobrenatural dEle, a vontade dEle sobre a nossa vida. Amém? E eu gostaria que vocês abrissem comigo lá em Mateus 15, 14. Mateus, perdão, irmãos, 14, 22 ao 30. Amém? Vamos dizer assim, Mateus 14, 22. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho ao monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar. Quando viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram, é um fantasma, e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse, coragem, sou eu, não tenham medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e começando a afundar, gritou, Senhor, salva-me! Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse, homem de pequena fé, por que você duvidou? Eu vou ler agora até o 36, irmãos. Quando entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco o adoraram, dizendo, verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Depois de atravessarem o mar, chegaram a Genezaré. Quando os homens daquele lugar reconheceram Jesus, espalharam a notícia em toda aquela região e lhe trouxeram os seus doentes. Suplicavam-lhe que apenas pudessem tocar na borda do seu manto, e todos os que nele tocaram foram curados. Amém? Então, logo no início, nós vemos que Jesus insistiu para Pedro e mais algumas pessoas irem a uma determinada cidade. Jesus falou, entre no barco e vá para a cidade de Genezaré. Mas aqui fala que Jesus insistiu. Então, nós entendemos que eles não queriam ir. Então, o primeiro ponto que o Senhor falou comigo é que se a vontade dEle é que você vá, obedeça ao Senhor. Nós precisamos obedecer ao Senhor. Não é nada fácil para eu estar aqui hoje, falando para vocês. Eu nunca preguei aqui na igreja, eu falei, eu vou estrear logo numa conferência, Deus. Mas o Senhor é bom. Então Jesus insistiu para que eles entrassem no barco e fossem para outra cidade. Quando o papai nos dá uma ordem, eu preciso ir. Assim como o Danilo falou nessa manhã, se o Senhor está falando para você, vá, ore pelos enfermos, porque não é você que faz, mas sou eu. Então obedeça a ordem do Senhor. Mal sabia Pedro tudo o que estava por vir, através daquela decisão que ele deveria tomar, de obedecer ao Senhor. Então, depois da insistência de Jesus, eles decidiram ir. Nós não precisamos ter medo. Sabe por quê? Porque aqui a palavra diz que Jesus ficou para orar. Mas Jesus estava com os olhos voltados no barco. Em Marcos conta a história também sobre quando Jesus andou sobre as águas.
E lá fala que os olhos do Senhor estavam sobre o barco. E quando a tempestade começou, quando o vento começou a soprar forte, Jesus falou: eles estão precisando da minha ajuda, então eu vou até eles. E o que eu quero dizer para vocês, que obedecer à vontade do Senhor não é fácil. Muitas vezes no meio da caminhada, no nosso barco, o vento vai soprar, a tempestade vai vir, mas os olhos do Senhor, eles estão atentos sobre vocês o tempo todo. E quando você acha que você não vai mais conseguir, Ele fala: ei, eu vou até o encontro. Então Jesus foi até o encontro deles. Porque o Senhor sabe do nosso limite também, quando a gente fala: Senhor, eu não consigo, eu não aguento mais, Senhor, isso daqui não é para mim. O Senhor vem e fala conosco: não tenha medo. O Senhor vem ao nosso encontro e nós precisamos entender que quando Ele vem ao nosso encontro, Ele é o centro da nossa vida. E nós somos ministrados por Ele, porque Ele é Deus. Então não temam. Quando a dificuldade vier, quando o medo vier, independente do que o Senhor tem pedido para vocês, eu não falo somente a respeito de cura. Se o Senhor tem pedido algo para você, faça, seja um canal de bênção na vida de outras pessoas. Em nome de Jesus. Deixa eu achar o versículo. No versículo 25, diz assim: alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Quando viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma, e gritaram de medo. Meus irmãos, se eles conhecessem realmente o Senhor naquela situação, eles não iam ter medo. Eles não iam perguntar quem estava lá. Eles acharam que era um fantasma. Eu não julgo eles, porque eu me imagino na situação deles. Se eu estivesse no meio da tempestade, na madrugada, e Jesus aparecesse, eu também ia achar que é um fantasma. Mas trazendo para isso que Ele quer falar aos nossos corações, é que eu preciso reconhecer a quem eu pertenço. Eu preciso reconhecer que Ele é o meu dono. E eu preciso reconhecer a voz do Senhor. Porque Pedro, ele ainda falou assim: Senhor, se és Tu, me faça ir até você. Ele ainda colocou à prova o Senhor. E muitas vezes é assim na nossa vida. O Senhor já falou uma, o Senhor falou duas, 3 vezes. E a gente fica: Senhor, eu preciso de uma confirmação. Ai, meu Deus, mas fala de novo. Ai, meu Deus, mas eu não posso. O Senhor só quer que a gente reconheça que Ele é Deus na nossa vida. Sabe, Ele precisa de pessoas corajosas. Sabe, jovens, adolescentes, o Senhor precisa de vocês. Adultos, idosos, precisa, porque tem pessoas precisando conhecer a vontade do Senhor, conhecer o agir dEle. O Senhor tem pressa, não tenha medo, porque Ele está com vocês. Assim como Ele está aqui comigo hoje. Porque a vontade do Senhor, ela é boa, perfeita e agradável. Mas o que eu entendo disso é que muitas vezes eu não entendo que a vontade do Senhor está sendo boa, perfeita e agradável, porque eu não consigo ver lá na frente. Porque a minha visão é limitada. Mas quando o sobrenatural de Deus, a vontade dEle é estabelecida no meu coração, eu tenho a visão do Senhor. Então eu entendo que eu vou passar sim por tudo que eu tiver que passar, e eu vou vencer. Porque Deus ele não mente. E a promessa que o Senhor tem para cada um aqui vai se cumprir. Não importa o momento, a vontade dEle é boa, perfeita e agradável. Naquela dificuldade que eles estavam no barco, o Senhor me disse: eles tiveram que passar por tudo isso, porque só assim Pedro viveu o sobrenatural. Quando Jesus falou: venha, Ele andou sobre as águas. Ou seja, não importa a situação, não importa o estado em que seu barco esteja, o Senhor vai ao teu encontro. Ele fala: venha, filho, eu estou contigo. Eu sou sobre a tua vida. Eu vou te fazer capaz. Porque o Senhor, Ele é poderoso. Não tenham medo. Pedro experimentou o sobrenatural de Deus. E é isso que o Senhor quer fazer nessa manhã, com a vida de cada um. Sobrenatural de Deus, assim como a gente cantou. Teu reino buscamos, tua vontade seja feita, na terra como no céu. Eu não posso viver o sobrenatural de Deus se dentro de mim eu só tenho as minhas vontades, eu tenho os meus sonhos, eu tenho os meus projetos, e eu não tenho tempo para o Senhor, eu não quero ouvir a voz dEle, eu não quero seguir aquilo que Ele tem mandado eu fazer. Quero compartilhar um pouquinho sobre
minha agora, muitas pessoas não me conhecem muito bem, eu acredito. E eu estou no momento da minha vida que eu estou experimentando exatamente o que o Senhor falou comigo nessa palavra. Porque eu estou no momento em que eu tô vivendo só eu e Ele. Mas não porque eu tenho buscado no meu íntimo também, mas porque foi um tempo do Senhor para a minha vida. Eu trabalhei, durante 2 anos e meio em um lugar, e eu estava com muita dificuldade lá e eu não aguentava mais. Eu falei, Senhor, se for da Tua vontade, Pai, prepara tudo para que eu saia daquele lugar. Porque estava me afetando em tudo, eu não conseguia ter tempo com o Senhor. Eu não estava mais me reconhecendo, eu chegava extremamente estressada em casa. E meus familiares também não entendiam o que estava acontecendo comigo, mas só eu entendia. Porque ao mesmo tempo que eu queria sair, eu precisava daquilo, porque eu tenho sonhos, eu tenho projetos para a minha vida pessoal. Mas o Senhor falou, é chegado o tempo que eu quero cuidar de você agora. Então muitas vezes nós vamos precisar renunciar àquilo que a gente tem, os nossos sonhos, mas não eternamente. Nós precisamos crer que há um tempo determinado para tudo. Se o Senhor disser para você, filho, agora é o meu tempo contigo, não importa o que Ele esteja pedindo para você, entregue ao Senhor. Se há um relacionamento que tem te afastado do Senhor, se há um vício que tem te afastado do Senhor, entregue para Ele. Porque se Ele tem te pedido, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Ele é poderoso para fazer com que você se esqueça de tudo isso. Ele é poderoso para te curar do teu vício e dos teus pecados. Porque a vontade do Senhor só pode ser feita quando eu sou santificada por Ele. Porque a santificação é algo que vem do céu, não é algo natural. Então, se eu peço para que a vontade dEle seja feita na minha vida, eu preciso me santificar. Eu preciso ser curado. Eu preciso ser liberto. O Senhor me mostra que vidas aqui precisam ser libertas das suas próprias vontades. E não tema, entregue para o Senhor. Ele diz que é uma manhã de recomeço, de um novo tempo, porque Ele quer que você se esvazie de você mesmo e receba a vontade dEle, que é o sobrenatural na tua vida. A partir do momento que você aceitar, Senhor, eu te dou tudo de mim, eu te dou tudo que eu sou para receber aquilo que o Senhor tem, para viver as tuas promessas no teu tempo, aí você vai se sentir completo. E foi assim comigo. E no mesmo momento, eu trabalhava, eu estudava, eu me relacionava com alguém e o Senhor foi mudando tudo. E eu cheguei num tempo da minha vida em que eu não trabalhava mais, não estudava mais. Eu abri mão do meu relacionamento, porque eu sei que há um tempo determinado para todas as coisas. E, meu irmão, a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. E eu sofri, porque eu demorei a entender que eu precisava me entregar e crer que era um tempo do Senhor para a minha vida. Quando eu saí do emprego, eu falei, Deus, mas a faculdade que eu quero fazer, Senhor. Ai, meu Deus. Eu quero usar para a Tua obra, Senhor. A profissão que o Senhor colocou no meu coração. E agora, como é que eu vou fazer? E Ele falou, calma, não é o tempo ainda. Eu preciso que você cresça em mim, para que a minha vontade seja feita. Então, meu irmão, quando a gente aceita a vontade de Deus, a nossa profissão, os nossos sonhos, os nossos projetos já estão no coração de Deus. Porque se é a vontade dEle, não é o natural, é o sobrenatural. É isso que Ele quer estabelecer na vida de cada um de vocês. O sobrenatural dEle é a vontade. Ele não quer mais que você se culpe, que você se sinta menosprezado porque eu não alcancei, porque eu não consegui, porque eu fazia isso. Deus, com a minha idade, quantas pessoas já estão aí formadas, com um emprego bom, Deus, e eu não vejo minha vida prosperar. E o Senhor falou, filha, é tempo de você crescer em mim. E não foi fácil. Mas quando eu entendi isso, é uma alegria que eu sinto no meu coração, meus irmãos, que eu não sei explicar. Porque quando a gente sabe que a gente está no centro da vontade de Deus, não há nada mais que preencha o nosso coração a não ser Ele. Eu nunca imaginei estar aqui hoje. Mas quando o Danilo falou comigo, claro que o medo foi muito maior, mas a alegria que eu senti, eu comecei a chorar e o Senhor falava comigo, é chegado o tempo.
Por isso que você precisou desse tempo. Eu tô há 1 ano e 4 meses, praticamente. Assim, à toa. É engraçado, mas há um tempo atrás eu não dava risada disso. Eu questionava o Senhor. Eu perguntava para Ele: o que eu tenho feito de errado, Deus? Onde é que eu estou pecando que as coisas não têm acontecido? Mas eu quero compartilhar com vocês. Tem uma parte que fala lá em Lucas 18, 28 e 29. Conta a história de um jovem rico, né? Certa vez um jovem chegou para o Senhor e falou: Senhor, o que eu faço para ir dar a vida eterna? E o Senhor falou assim: você precisa seguir os meus mandamentos. Então ele diz: isso eu já faço, Deus. O que mais que eu preciso? O Senhor falou assim: venda todos os teus bens e dê aos pobres. E ele ficou triste, porque ele não queria fazer aquilo. Ele não queria se desprender da vontade dele. Eu não falo só financeiramente, não, meus irmãos. Muitas vezes a gente erra um pecado 1 vez, 2, 3 vezes. O Senhor tem pedido para que a gente se santifique, para que a gente se fortaleça. A gente insiste no mesmo erro. Se eu tenho algum vício, eu preciso crer que o Senhor, Ele é poderoso para me curar desse vício. Se há alguém na minha família que eu já não tenho mais forças, eu preciso entregar para o Senhor. Então eu não sei aquilo que você precisa entregar para Deus hoje, mas eu creio que Ele já está falando no seu coração, porque Ele quer trazer a vontade dEle. Então aquele jovem ficou triste, porque ele não queria se desprender dos sonhos dele. E aconteceu isso comigo, eu não queria me desprender dos meus sonhos, dos meus projetos. Mas aí vamos ler lá, coloca para mim, Ellen, por favor. Lucas 18, 28. Aí Pedro disse assim: ó Senhor, nós deixamos tudo o que tínhamos para seguir-te. E aí Jesus diz assim para ele: digo-lhes a verdade, prestem atenção, irmãos. Ninguém que tenha deixado casa, mulher, irmãos, pai ou filhos por causa do reino de Deus, pode passar por favor para o 30. Então assim, Pedro lhe disse: nós deixamos tudo o que tínhamos para seguir-te. E respondeu Jesus: digo-lhes a verdade, ninguém que tenha deixado a casa, mulher, irmãos, pai ou filhos por causa do reino de Deus, deixará de receber na presente era muitas vezes mais, e na era futura a vida eterna. Então, meus irmãos, não importa aquilo que você vai entregar para o Senhor, Ele está falando que você vai receber muitas vezes mais na presente era e a vida eterna. O Senhor não vai te deixar de faltar nada para você. O Senhor não vai deixar você temer, porque é a escolha dEle, é a vontade dEle para a sua vida, meus irmãos. Nós precisamos crer que Ele é o dono do tempo, Ele é o dono da nossa vida. E agora, financeiramente falando, o Senhor tem suprido todas as minhas necessidades, as necessidades do meu lar. Irmãos, se eu contar cada milagre que o Senhor tem feito, e toda vez que eu penso em desistir, eu falo: Deus, eu não aguento mais, a situação está apertando. Ele vem com o milagre dele. Eu tenho visto isso dia após dia no meu lar. E eu louvo a Deus pelos pais que eu tenho, pela família que eu tenho, que nunca me julgou. Eles sempre entenderam o tempo do Senhor para a minha vida. Eles oram por mim, eles intercedem por mim. Hoje, antes de eu subir aqui, minha irmã, meu irmão, antes de eu sair de casa, meus pais oraram por mim, porque eles entendem que é um tempo do Senhor para a minha vida. E aquilo que a gente conquistar aqui vai ficar aqui. Eu não estou falando que vocês não devem ter sonhos, nós temos que ter sonhos, mas os sonhos de Deus, e entender o tempo determinado para cada coisa. E se o Senhor Ele quer trabalhar mais ainda na minha vida, amém, eu tenho visto o cuidado dEle. Não me importa se eu tiver que abrir mão de tudo para viver a vontade do Senhor,
porque eu não quero chegar de mãos vazias no céu. É isso que vai me importar. A minha profissão, tudo que eu almejar, todos os meus desejos, eles vão ficar aqui. Eu sei que o Senhor quer que eu desfrute disso também, mas há um tempo determinado para tudo. E a alegria que eu tenho tido em fazer a obra do Senhor é inexplicável. Nós temos um grupo evangelístico de dança. E, irmãos, eu nunca gostei de dançar assim, sabe? Nunca fui muito de dançar, tô sendo sincera. Igual as meninas aqui em adoração, acho muito delicado, eu sou meio, E daí, na verdade, esse projeto nasceu, no coração da pastora e da Milena. E a Milena compartilhou comigo e com meu irmão gosta de dança. E eu me apaixonei por esse projeto de uma forma, porque o Senhor nos deu essa estratégia para alcançar vidas através da dança. E como ela é uma dança mais street, mais assim, hip hop, daí eu já me encontrei melhor, porque se fosse um balé, não ia ter jeito. Eu comecei a me apaixonar por esse projeto e o Senhor colocou como liderança junto com eles. Eu falei, Deus, mas eu não entendo o que é isso para minha vida, Pai. Mas Ele falou, é o que eu tenho para você, pode não ser a dança, mas o amor pelas vidas eu coloquei no seu coração. Porque é Ele que coloca nos nossos corações os planos dEle. Então por isso que eu falo para vocês que quando a vontade do Senhor ela é estabelecida na nossa vida, nós começamos a nos apaixonar pelos sonhos dEle. Então não faltem no culto hoje à noite, inclusive a gente vai abrir vagas. E não faltem no culto. Não posso falar mais. E não satisfeito, o Senhor me deu uma célula. Meus irmãos, faz pouco mais de 2 anos, eu acho que eu estou nessa igreja. Eu cheguei aqui sem saber de nada, com um pensamento totalmente diferente do que vocês têm. Eu não confiava em mim, eu não acreditava que o Senhor tinha um ministério para mim, que jovem não tinha credibilidade. Mas aqui, o Senhor me trouxe aqui para que eu me encontrasse. E eu agradeço a vida de cada um, agradeço a vida dos pastores, porque eles confiaram em mim. Eles confiaram em nós. E a partir do momento que eu renunciei tudo, foi assim. Eu vivi andando em círculos, achando que eu estava fazendo certo, achando que eu estava na vontade do Senhor e eu não estava. E a partir do momento que eu renunciei tudo, eu falei, Deus, agora o meu tempo é para o Senhor. A hora que o Senhor quiser preparar o emprego, amém. A hora que o Senhor quiser preparar os meus estudos, amém. Mas eu quero me preocupar com o teu reino agora, porque enquanto nós cuidamos das coisas do Senhor, Ele cuida das nossas coisas. Então tire o foco da sua vida, tire o foco do seu barco. Porque nós precisamos viver a vontade dEle. Eu já saí tudo aqui, eu nem vou mais ler. Mas, voltando para a história de Pedro. Pedro, ele conseguiu experimentar o sobrenatural de Deus. Ele andou sobre as águas. Mas ele não chegou até Jesus, porque a fé dele foi pequena. Então, meus irmãos, eu não sei quantos ministérios aqui se iniciaram e se afundaram. Mas hoje é dia de você restabelecer o reino de Deus sobre a tua vida. É hora de você reavivar os sonhos no teu coração. É hora de você tomar a atitude e falar, Senhor, é isso que o Senhor quer que eu faça, então é isso que eu vou fazer. Porque Pedro afundou, Pedro teve medo no meio do caminho. E quantas vezes nós iniciamos o projeto de Deus e nós deixamos de lado, porque o vento vem, porque a tempestade chega. Nós abrimos mão, e mesmo o Senhor falando, vem aqui, eu estou aqui, nós caminhamos 3 passos e afundamos de novo. Eu venho 3 domingos para a igreja, eu me sinto firme, no quarto eu não vou mais. Muitas vezes a gente fica com os olhos fixos em pessoas e elas são falhas. Não fixe seus olhos nas pessoas, somente o Senhor é perfeito. Eu sempre vou me frustrar com um amigo. Eu sempre vou me frustrar com alguém que não olhou na minha cara. Eu sempre vou me frustrar com alguém que de repente não me cumprimentou hoje. Mas onde é que está o teu foco? Se Pedro tivesse colocado somente os olhos no Senhor e tivesse caminhado, ele não teria afundado. Porque o Senhor estava lá esperando ele. E daí quando a gente se afunda, Deus me ajuda.
E o Senhor, Ele é tão bom que Ele pegou na mão de Pedro e Ele levantou. Mas Ele falou: homem de pouca fé, coragem, não tenha medo. Porque Jesus estava lá. E aí a palavra diz que Jesus entrou no barco e o vento cessou. Então não adianta você olhar Jesus de longe, meu irmão. Você tem que colocar Ele no centro da tua vida. Você tem que aceitar as obras que Ele tem para a tua vida. Porque quando Jesus entra no nosso barco, quando Jesus se instala no nosso coração, na nossa mente, nas nossas atitudes, o vento cessa, a tempestade se acalma, porque Ele é Deus e porque eu só ouço a voz dEle. Porque é Ele que está no meu barco. Porque eu não preciso temer. Se Pedro tivesse reconhecido Jesus, ele não teria passado por isso. Mas Jesus foi bom com ele. E muitas vezes na caminhada, nós precisamos renunciar a muitas coisas. Pedro, ele tinha que renunciar ao medo dele. Ele tinha que renunciar à falta de fé. Sabe, algo que eu acho que todos os irmãos aqui já sabem é que o pastor renunciou à carreira dele de bombeiro para iniciar como pastor, para viver a vida ministerial. E ele fala isso muitas vezes e às vezes as pessoas eu acho que elas não têm noção do que é isso. Se para eu renunciar a uma faculdade, um emprego, coisa simples, imagine um sonho teu, que o Senhor te deu, você viveu durante anos. Faltava pouco tempo para se aposentar, né, pastor? Que é algo totalmente estável, porque os nossos olhos, eles estão fixos naquilo que é estável. Eu não quero correr o risco. Né, Pedro, né, eu vou ou não vou? Aqui no barco é mais seguro. O Senhor quer que você saia do barco, meu irmão, para viver o sobrenatural dEle. Eu tenho certeza que assim como a alegria que eu sinto em fazer a obra do Senhor, eu tenho certeza que nada paga na vida do pastor também. Eu sei que foi difícil para a família, mas eles também apoiaram essa decisão, assim como a minha família me apoia nas coisas do Senhor. E não tenham medo também se o Senhor fala com você, para você abrir mão, para você fazer a obra dEle. Não se preocupe se as pessoas olham de uma forma diferente para você, porque hoje em dia elas querem o quê? Que eu tenha diploma. Nossa, mas sei, 23 anos, não tenho uma profissão. Eu não me importo porque as pessoas pensam. O importante é que eu estou fazendo a vontade de Deus e a alegria que Ele me dá é impagável. Então, se o Senhor tem colocado sonhos no teu coração, independente do que as pessoas digam para você, que você é louco, que você não vai conseguir, creia, porque você não está sozinho no seu barco. O Senhor vai ao teu encontro, Ele entra no teu barco e Ele cessa tudo. Ele cessa a voz do inimigo, Ele cessa as pessoas que estão te apontando e que não querem te apoiar. Quando eu estou junto com o Senhor, eu sou maioria absoluta, porque eu não preciso de mais ninguém, porque Ele está comigo. Então, meus irmãos, é isso que o Senhor fala comigo. Que eu não sei em que fase dessa história de Pedro você está hoje. Se você é aquele que está no barco, que está chacoalhando. Se você precisa tomar a atitude de andar sobre as águas, e você está no início. Ou se você é aquele que já afundou. Mas não importa, o Senhor, Ele quer acabar com tudo isso que você viveu até hoje. Ele quer trazer o reino dEle. Ele quer manifestar o Espírito Santo com a vontade dEle sobre o teu coração, para que a partir de hoje você viva a vontade do Senhor. E outra coisa que Ele fala comigo é que tudo que a gente vive, tudo, se for para honrar o nome dEle, tá valendo a pena. E Ele me trouxe à memória a história de Lázaro. Lázaro estava doente. Marta e Maria, que eram irmãs de Lázaro, foram correndo até o Senhor e falaram: Jesus, Lázaro está doente, ele vai morrer. Deus, a situação está difícil, ele vai morrer, Deus. Corre lá, porque ele precisa ser curado. E daí Jesus diz assim, lá em João 11:3. Então as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele a quem amas está doente. No versículo 4, o Senhor diz assim, ao ouvir isso, Jesus disse:
essa doença não acabará em morte. É para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Então, meu irmão, se essa dificuldade vai te fazer alguém mais forte, vai fazer você alguém com a visão do Senhor, é para a glória de Deus. É o reino dele sendo estabelecido na tua vida. Tudo que você tem vivido, se é para a glória do Senhor, Ele vai te capacitar, Ele vai te fortalecer, porque Ele é Deus. Porque Jesus é o dono de tudo, Ele é o dono da sua vida. Mas a gente precisa entender que Ele é o dono das nossas escolhas também. E que vale a pena renunciar para viver a vontade dEle. E se coloque em pé, meu irmão. Eu quero dizer para vocês aqui, a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. E se você entender isso nessa manhã, você vai estabelecer o reino dele no seu coração. E a partir de hoje não vai ser mais você, não vai ser os teus sonhos. Você não vai mais viver angustiado com isso, porque eu tenho que correr atrás disso, porque eu preciso daquilo. O Senhor vai te direcionar para aquilo que você precisa. O Senhor me diz que tem vidas aqui que Ele vai encorajar a renunciar. Porque muitas vezes nós sabemos que tem feito mal algo para o nosso coração. Na nossa caminhada, a gente precisa abrir mão de algo e a gente tem medo. Mas e depois? E depois, Senhor? E a minha vida é testemunha disso. E quando eu abri mão, parece que nunca tinha acontecido. Porque Ele veio com uma paz, Ele me preencheu de uma maneira que eu não sei explicar para vocês. Não feche os teus olhos neste momento. Coloque a mão no teu coração. O Senhor quer que hoje a gente se liberte das nossas próprias vontades. Ele quer nos esvaziar para receber a vontade dEle. Ele quer derramar o Espírito Santo sobre o coração de cada um. Porque a vontade dEle novamente é boa, perfeita e agradável. E muitas vezes nós temos o controle da nossa vida na nossa mão. E hoje o Senhor quer que você entregue. Se você ainda tem o controle em alguma área da sua vida. E neste momento eu quero que você que sentiu que essa palavra falou com você, você está em algum dos estágios que eu citei da vida de Pedro. Se você sente que tem alguma área que você precisa viver o sobrenatural de Deus, que você entende que você precisa receber aquilo que tem no céu, eu quero que você se coloque aqui na frente, em nome de Jesus.